Existe um despreparo dos profissionais da saúde com relação ao suicídio? Porque já vários pacientes meus se queixaram do fato de que são maltratados dentro do hospital, É, porque assim, você não queria morrer? então. Olha o que você fez, ainda toma bronca, né? É. Eu Tipo peguei, assim, atendi vários. alguns. Sim, mas isso é feito na religião também. Muitas religiões assim também. Isso, porque eu acho que falta entendimento. Porque olha só, você trouxe um dado importantíssimo. Que Não é um dado existe. que não é polêmico e que é conhecido, Ó, tipo há assim, muito a tempo. gente sabe por A mais B que quando a pessoa tem uma ideação suicida, quando ela tem um pensamento relacionado a suicídio, ela está com um transtorno mental. Sim. Ou seja, ela está doente. Logo a gente Mas pode você dizer. sabia isso? Você sabia isso? Não, eu não Então, sabia. tá bom. Eu Então, acabei a maioria de das descobrir. pessoas também descobriram agora. É que isso a gente já sabe há muito tempo. Então, o buraco é mais embaixo, né? Por quê? Porque não pega bem falar disso. É. Né? Então, e é por isso que eu fico meio assim com essa prevenção de suicídio do setembro, porque qualquer coisa que a gente fala, menos prevenir, né? Como é que faz? Então, mas isso tá na cartilha lá da ABP, Tá. faz tempo já, né? Então, é que assim, tem um despreparo do mundo para isso, né? E o fato é que isso não faz com que a coisa não aconteça. Então, a ideia é saber que isso nunca é uma coisa que é esperado ter. É que é chato olhar, porque ter um quadro psiquiátrico também é muito ruim. Mas, assim, se tem um nome, se a gente inventou esses nomes todos na década de 80. Esses nomes não tinham antes, era uma bagunça, tá? E assim, eles mudam. E a única utilidade desses nomes não é nem que a gente tenha muita certeza que uma coisa é diferente da outra. Só serve para uma coisa, para que as pessoas consigam se comunicar, eu conseguir ler artigo de outros países e a gente conseguir ver o melhor tratamento, né? E isso é algo que seria o mais útil para saber e para os pais saberem também. Por que eu digo os pais? Porque tem aumentado bastante, né, o número de suicídios, principalmente entre jovens, né? E por que entre jovens? Também várias teorias, mas uma coisa que é interessante a gente saber também, que é uma novidade, que jovens, eles estão mais em risco mesmo. Tem a questão das redes sociais e mesmo pós-epidemias, quaisquer que sejam, os jovens e os idosos são os que mais sofrem mesmo. Mas, além disso, uma coisa que costuma ir muito mal com cérebros abaixo dos 25 anos são antidepressivos e psicoestimulantes. E eles podem aumentar o risco, né? Nossa, psicoestimulantes. Você vê o tanto de gente tomando E psicoestimulante antidepressivo antes dos assim, né? 25 anos. Assustador não que eu tô dizendo vejo. que todos vão ser, Sim, né? mas E eu não existe uma chance. E se a pessoa tiver TDAH, isso vai ajudar bastante. Mas é por isso que pessoas que não são... sabe muito sobre remédios para TDAH, talvez não seja bom, né? Elas falarem sobre isso. Mas, assim, pior é você prescrever. Mas, assim, quando você prescreve, também não é que a gente é dono da verdade. A gente prescreve, mas a gente tem que dar todas umas orientações para quê? Porque, disso daqui a gente vai cortar aqui. Então, primeiro, então, não é que é o demônio e não é que não possa dar, tá? Mas tem indicação, né? Existe uma vulnerabilidade maior ali, até os 25 anos. E aí, a ideia é, mas se acontecer também não é culpa da mãe, não é culpa de, né, aí que essa achar solução, é culpa do mundo, sei lá, a gente vai brigar. Aconteceu, né? E aí, a ideia é, bom, então tá, vamos agir, né? Porque a ideia é a gente ter um plano e ter um plano para poder fazer isso passar e depois a pessoa voltar a ser uma pessoa funcional, que leva a vida, né? E isso acontece com pessoas extremamente produtivas, tá? Que naquele momento, obviamente, não estão. Mas acontece, isso passa. Mas assim, não é um negócio que é muito legal de falar, mas é que assim, é tanta gente que também não importa se a gente concorda ou não mais, né? Porque é um número absurdo. Aqui no Brasil a gente não tem tantos dados, né? Mas nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos só que se a gente for ver história... Difícil um aluno que não toma, né? Um psicoestimulante. Aqui tem muito... Não, mas do suicídio, principalmente. Do suicídio. Tá. É porque aqui... o pessoal fala que quanto mais a gente fala do assunto, mais ele acaba acontecendo. Besteira. Isso é outra coisa. Besteira, tá? E isso, eu tenho... né? Eu sei que não é fácil ser psicólogo também, viu? Porque, quer dizer, eu imagino que não seja fácil também, além de tudo isso. E eu admiro muitos psicólogos, eu tenho psicólogos brilhantes. Mas eu imagino que não seja uma coisa tão... imagino não, me falaram que não é divulgado coisas assim, de como lidar com pessoas que têm
transtornos psiquiátricos, né? Sim, sim. E a ideia é que eu tenho um treinamento que é para psicólogos, teoricamente, para tratar transtornos ansiosos. Porque transtornos ansiosos, eles não tinham que tomar antidepressivo, porque é um negócio que seria fácil de tratar. Mas não estou dizendo que é fácil, que é menos sofrido, porque é insuportável ter. Mas ele, teoricamente, melhoraria, o tratamento seria, né, basicamente comportamental. Mas não é simples e não melhor sozinho. Mas o que acontece? Isso é um medo das psicólogas também, né? E é um medo que, assim, isso é uma das primeiras coisas que você aprende. Do quê? Não aumenta o risco, já foi testado 500 vezes. Pelo contrário, se você pergunta para a pessoa, estatisticamente, você reduz pela metade o risco dela cometer suicídio. Né? Agora, você também tem formas de divulgar na imprensa que aí não são legais. Lógico. Sim, sim. Lógico. E que Né? às vezes você pode até Que expor a incentiva, né? família, né? Também do Primeiro paciente. porque se sempre coloca uma causa, uma justificativa. Isso é um absurdo, né? Foi isso por Sim. conta daquilo, né? Tipo, terminou com o namorado, né? Logo, existe, então, momentos na vida em que isso acontece, né? E aí é uma coisa que é falado e não se fala também muito sobre o que é isso. E basicamente não se dá esperança nenhuma para a pessoa, né? Não sei se você lembra que quando o namorado, na época da Ana Paula Arósio, ele cometeu suicídio, falou-se muito sobre o fato deles terem brigado, porque eles tinham brigado e aí acabou que ele cometeu suicídio e tudo mais, e aí muito na imprensa se falou sobre a briga, como se a briga fosse O motivador. a causa pela qual ele tivesse... E assim, pode ser um ato de desespero, né? Mas já existiu um quadro ali, né? De uma doença, de um transtorno. Eu não conheço ele, mas assim, basicamente... É uma Sim. possibilidade, Não, né? não é, assim, não tem possibilidade de não ser pelo que nós Exato. conhecemos. Não é? Não é, mas Com a assim... estratégia E, de coitada, enfrentamento e se matar. Ela até se isolou na época, assim, por conta de não... Porque imagina, ficou de uma forma que parecia que ela tinha sido a causadora. eu gosto de falar uma coisa, né? Que o ser humano, ele é viciado num porquê. A gente adora um porquê. Sim. Né? A gente adora um porquê. E aí uma coisa, eu falo umas frases para eu mesmo decorar, né? Eu gosto. Assim, que a explicação que não te leva à solução, ela não merece a sua atenção. Você tem muita explicação hoje. O problema é que a explicação para na metade. Né? E fala, o que eu faço com isso? Porque se não tiver isso, é uma explicação que para a medicina é inútil. Então, assim, se a pessoa deu um diagnóstico, isso é importante até se você passar no psiquiatra. Porque os diagnósticos têm nomes ruins e às vezes é o melhor que a gente tem, salvo todos os outros, porque os outros não funcionaram. Mas não é que é ótimo, e a gente inventou isso. Mas basicamente, assim, perguntar o que isso significa, o que eu faço com isso, né? Como é? E essa parte eu sei que às vezes os psiquiatras não falam mesmo, mas é importante você ter isso, sair com essa resposta, né? Em quanto tempo que eu vou melhorar, o que eu tenho que ficar olhando, né? Porque senão vira... Por isso que eu falo, né? Eu não sou filósofo, viu? Eu tipo, olha, o que é interessante. Não, a gente, se tem um nome, tem que pelo menos ter um plano de tratamento. Que não é que é perfeito, mas... Por exemplo, a questão do suicídio, a gente tem várias armas que a gente consegue agir hoje e que são bastante eficazes. Então, assim, não tem como, pelo que a gente conhece, não ter uma outra coisa. Mas se a gente pensar bem, não teve uma época que teve uma série, aliás, 2 temporadas da Netflix, de uma menina que cometeu suicídio e que ela ficou falando. E ela fez uma reconstrução justificando todos os passos que levaram aquilo. E era pesada aquela série, né? Mas ela simplesmente era, assim, contrário a tudo que se sabe que acontece. Porque, bem ou mal, se ela passou por tudo aquilo e ela sobreviveu. Não, ela morreu. Era pós-mortem, né? Era. Eles iam descobrindo o que tinha acontecido. Você lembra como chamava? Não. Era 10... 10 por quê? 10 E Y, aí, 10 Y. Então, assim, então quer dizer que 13. com isso 13. existe a possibilidade que, se tudo der muito errado, logo eu me mato. Né? Mas ela poderia ter olhado pelo lado da resiliência, porque ela foi suportando uma série de coisas que ela foi capaz, mas aí aquilo tudo foi se somando, porque a série ela se tratava um pouco disso, né? E eu lembro que na época as pessoas discutiam muito na internet coisas do tipo assim, às vezes uma pequena piada que você faz com uma Isso é pessoa...
Isso é bobagem também, né? É bobagem. Mas assim, que são coisas muito diferentes, né? É mais ou menos fazer uma série de um cara que infartou e aí você vai vendo a vida inteira dele no McDonald's. Né? Tipo, pô, tá Né? bom, né? Mas e aí? Né? O cara infartou, não é todo mundo. Você infartou, tem que tratar o infarto, né? É mais ou menos isso. Porque senão a gente fica com outra coisa, né? Que, assim, mas é que a gente adora um bom porquê, né? O fato é que, assim, não é legal. Eu falei, mas assim, também não é minha opinião, não. Né? Só não, Sim, você está não trazendo os dados. Né? que não é nem plausível isso. Mas é uma coisa que, claro, a gente gosta desse porquê e vai nessa coisa do movimento, da fragilidade, tudo isso. Mas assim, e vai ter de novo, né? Porque o ser humano sempre foi assim, não tem problema, né? A ideia é que a gente, né? As massas, elas são... A gente é assim. Mas tem coisas boas também. E o importante é a gente fazer a nossa parte. Quanto mais, né, a gente puder fazer e saber que sempre tem uma saída, sempre tem uma esperança, né? Só que, se você está achando que não tem esperança, bom, provavelmente você tem um quadro depressivo. Isso é uma boa notícia. Mas não quer dizer que o remédio, se você tomou um, não funcionou, você não tem também. Porque assim, normalmente não funciona mesmo no primeiro, né? E enfim, é difícil, tem pouca gente falando e tem, infelizmente, pouco psiquiatra no mundo para tudo isso. Mas tem muitas coisas que a gente pode começar a fazer. E eu sempre digo que o primeiro passo é a gente saber como que a gente não piora, né? Porque isso, de fato, é o mais importante mesmo. O primeiro princípio da bioética é não maleficência, né? Então, olha, como é que eu não pioro, né? E ter essas informações, saber que tem esperança, isso é algo que de fato faz diferença, né? Eu estava pensando aqui, nessa questão de resiliência que ela estava falando. Eu estava lendo, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e de curiosidade. Aí eu tive uma aula de resiliência e na aula teve uma pesquisa com neuropeptídeo Y, que é relacionado à alimentação também, mas que ele também está sendo entendido como um neurohormônio relacionado à resiliência. Então, eles fizeram testes com camundongo, né? Camundongo, né? E estressaram os camundongos e um deles, eles faziam uma aplicação de neuropeptídeo Y e eles tinham mais resiliência. Eles não entravam no estresse, embora eles tivessem sido estressados também. Eu acho assim, é tão amplo quando a gente pensa, né? Que eu estava pensando isso para depressão, para ansiedade, porque a gente está num momento histórico assustador, na minha opinião, de um número absurdo de pessoas com transtorno mental, né? Isso já estava vindo, né? Desde 1700, né? Mais ou menos, né? Tinha uma Do que da era industrial? Tem uma curva ali que tá subindo, né? Mas aí teve, assim, eu por exemplo, né? Eu comecei o canal no YouTube em 2015, mas foi meio por conta do meu filho lá, que meu filho adorava, né? Eu conto essa história, né? Meu filho adorava ver um monte de youtuber. E vários youtubers, né? A gente vê o quanto que eles vão mudando. Meu filho via Monark e Felipe Nossa. Neto. Quando eles eram Monark, fazia Minecraft, eu nem sei. Enfim, mas meu filho, ele adorava o YouTube. E aí, o Felipe Neto, nessa época, um tempo, ele foi internado já, umas vezes. Eu acho que teve isso também. Teve. Ele tá falando, acho que agora o assunto dele é depressão. Eu não sei. A minha filha que falou ontem pra mim. Mas aí eu falei, pô... né? Ela deve saber, porque filha tá mas ele já outras vezes. E aí eu falei, pô, e o cara é 1 milhão de não sei o que. Eu falei, pô, vou começar a fazer isso daí. Aí tinha o irmão de um amigo meu, ele tinha um negócio de marketing, que tinha uma produtora de vídeo. Aí ele falou, pô, você não quer gravar? Eu comecei a gravar. Mas eu comecei mesmo a fazer mais estruturado em 2018. Mas assim, que isso... vai mudar as datas, mas ali mais ou menos depois de 2010, 2012, começou a ter um negócio assim absurdo em todos os países, que foi uma mudança da curva. Estava aumentando os diagnósticos, mas mudou de uma forma assim, inclinação da curva, né? Absurda, principalmente para jovens. E aí começou a fazer isso aí, pô, teve um em Zurique. Em Zurique, né? Falei, isso aí é um achado. Aí teve um outro na Coreia, um negócio absurdo. Aí nos Estados Unidos, e aí na Austrália, no Canadá, na Inglaterra. Eu falei, tá absurdo isso. Principalmente entre jovens, mas assim, aumentou em todos. E assim, não se sabe exatamente por quê, mas já vinha aumentando.
o negócio não ia dar, não ia acabar bem, mas também porque a gente não foi feito para isso e tudo bem também, né? E a gente vive hoje também muito mais tempo que antes, então não é só coisa ruim. Mas, e aí não se sabe, tem essas hipóteses, isso de fato aparentemente é um fato que não é mais discutível, principalmente para meninas, né? E por que para meninas e meninos não sei também, da questão das redes sociais, que isso de fato está associado ao número de horas a quadros, uma deterioração importante da saúde mental. E começou a ter isso. E já é pior para as mulheres? É pior para todo mundo. Ninguém fica super legal, né? Mas mas pelos dados mas das tem- mulheres... Meninas têm mais problemas de transtorno de autoimagem do que meninos. Pode ter alguma coisa por aí, né? é que, assim, Comparação. Autoestima. é possível Uhum. que seja isso, mas assim, o fato é que a gente não sabe uma Ou coisa. talvez do tipo de conteúdo consumido também, né? Porque talvez os meninos gostem mais desse tipo de Joguinho. conteúdo de gamer e... Não sabe, a X, gente não né? sabe. É, Né? só Sei lá. hipóteses aqui. Não, é assim, é difícil fazer esse estudo, porque uma relação, ela não comprova nada, né? Uhum, E pode ser que a exatamente. pessoa já estava assim e logo ela consome mais. uhum. Mas isso é uma coisa que foi sendo vista e aparentemente sim, não é uma coisa mais que está tão questionável. Fizeram estudos prospectivos, E né? não é só para as pessoas ouvirem a sua resposta. E também não é porque está sendo mais diagnosticado, né? Ah, não, isso foi a primeira hipótese, né? Porque É. todo mundo fala isso. Não, mas é porque o diagnóstico está melhor. Mas não, teve um aumento Teve um expressivo, aumento. continua tendo, mesmo com os bons É que diagnósticos. aí a gente teve a pandemia. Uhum. Exato. Que isso ia acontecer, porque, assim, eu fiz até, né, no começo da pandemia, eu e a Priscila Adib, né, que é uma psicóloga, ela é uma gênia, as pessoas não entendem que eu conheço. Ela está no segundo pós-doutorado na Colômbia, agora. E a gente fez porque, assim, você pega o negócio, né, assim, claro, cada um tem a sua opinião. E aí você pega e se digita ali, tinha um negócio chamado PubMed, é como se fosse um Google, né, de artigos. Eu coloco epidemia, saúde mental, né, em inglês. Não, aí você vê, não teve tantas, né, mas teve, por exemplo, tinha a Ebola, tinha do SARS, tem outras coisas. A gente falando o que acontecia. Aí tinha 11 de setembro, então o que acontecia? E acontecia que, assim, tinha, né, tinha até tem uma ondinha isso. Eu fiz isso lá, mas não que eu seja também... gênio, é que assim, era só digitar, é que as pessoas não estavam no momento mais racional do mundo. Mas aí você via que tinha, né, uma queda, só que aí isso ia fazendo com que você tivesse uma pegada, né? Um aumento do número de transtornos mentais por décadas. Após o episódio, Após a aumentava o pandemia, transtorno. naquela região. Aumentou em Nova York, o número continuou aumentado Tá. depois, por exemplo. Mesmo tendo passado bastante tempo. Né? Então, até porque os nossos quadros, né? Os quadros psiquiátricos, assim como qualquer outro diagnóstico que não é tratado, ele não melhora, né? E então, mas assim, isso era uma coisa esperada já, também. E estatisticamente, profissional de saúde, idoso e jovens, também eles eram aqueles que iam, e aí normalmente tem um período de recrudescência e depois vai aumentando. Mas não que a gente consegue prever, por isso que a gente, né, vai fazendo isso. Então, não se previa essa quantidade absurda, mas isso com certeza aumentou. No né? mundo inteiro. né? E uma das coisas que aumentou também foi porque, além do isolamento social ali, é porque a gente ficou muito parado. E ficar sem se movimentar, foi visto também por estudos de celular, parece que é um dos maiores preditores de depressão. Uhum. Não se mexer. Sim. Mas, academias fecharam, né? Eu conheço pessoas que mesmo com o retorno das academias falaram, desde que eu parei na pandemia, eu não voltei consegui mais. voltar. Mas não precisa nem necessariamente na academia. Não podia sair, né? E aí você tinha medo de sair na rua, né? Porque às vezes você via o pessoal andando na rua e, sei lá, você vai sair pra correr de máscara, era bem desconfortável. E as pessoas estavam com muito medo, às vezes até de pegar o elevador, né? Tinha gente que tinha medo de entrar no elevador Era do muito prédio. pouco movimento mesmo, né? E assim, quem define, né? Quem passa pra gente o que está acontecendo é o comportamento. Então, assim, se a gente não movimenta, isso, claro que é uma simplificação. Por um lado, e também se a gente está sozinho, claro que tem a questão das telas, isso pode ajudar também, porque a gente, né,
Essa parte visual engana bastante a gente. Mas, assim, se a gente não tá mexendo, a ideia é, eu tô doente. Uhum. O cérebro entende como se eu não tô me mexendo é porque eu tô Tô doente. doente. Então, assim, E aí ele se comporta de forma doente. assim, é uma explicação bem Sim, simples. Mas- simplificada, sim, tá? A sim. gente Mas tá falando né? pro senso comum. É, Que é a mesma visão que a gente estava discutindo aqui antes, no episódio anterior, do Botox. Como um amenizador de sintoma de depressão. Porque a pessoa também não consegue sair o estudo mostrando isso, que a pessoa, quando ela faz uso recorrente de Botox e quando eles começaram a aplicar em pessoas com depressão, ela não consegue ter a fisiologia. A fisionomia é de... mesmo? Não É. sabia disso, não. E aí você O altera. afeto... Porque você faz assim, né? Você fica triste, e aí a mesma coisa. Se você você enruga não a tá. testa. Se você não consegue fazer de bravo, como que Sei. você tá bravo, entendeu? Mas, pô, eu não sabia disso, Legal, não. né? Mas... Eu não vi esse Depois eu estudo, te mas mando. ele foi feito, Eu te mando o artigo, tá? Eu lembro quando eu fiz medicina comportamental lá na Unifesp, a gente falava muito desse neurofeedback, né? Do feedback mesmo, de como a fisiologia avisa seu corpo tem um padrão de ser triste. Uhum. Ele sabe como a que musculatura no fundo, se... né, o pessoal fala muito do poder do pensamento, é que assim, na verdade, o nosso corpo ele acredita no poder do comportamento, que é a única língua que bate o martelo, né, é o que a gente faz, né? É o que a gente faz. Por isso que, por exemplo, né, mesmo na ansiedade, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, tá? A evitação, ela é o grande inimigo. Por quê? Porque se você evita, você confirma que o perigo é real, Uhum. né? Então, assim, é que isso sempre foi né? Então, mas não que a gente precisa mudar de repente. E também é aquela coisa, é que também eu ouvi isso, por exemplo, se a pessoa tá com depressão e aí você fala, putz, tem que ir na academia, não sei o quê, aí isso não vai dar certo, né? E teve um estudo esse ano, saiu faz muito pouco tempo. Eu fiz até uma questão que exercício físico funciona muito para depressão, só que quanto menor o tempo e menor a duração e menos Mais intensidade? cardiovascular, ser mais anaeróbio, melhor. Só que assim, se ela faz mais do que 3 vezes por semana, é pior. Caramba. E se faz mais do que 30 minutos direto, é pior. E se tem um negócio de mais de 12 semanas, é pior. Mas se vai até ali, tem um ponto ótimo. E qual é esse ponto ótimo, né? Seria esse que eles estudaram, né? Porque que foi visto isso, né? Que vai tudo melhora. Então, você levantar a cada 30 minutos, você vai estar melhor. Qualquer tipo de exercício melhora. Mas aí a gente vê o quanto melhora, né? Tem uma curva lá. E não é fácil fazer esse estudo, né? Então, mas aí eles fizeram e viram tudo bem, foi muito bom. Claro que teve, depois eu até falei lá, fiz uma live, porque teve um cara que ele tentou puxar para um lado, mas ele era patrocinado pela ASICS, mas também não tem problema, mas isso era muito bom. E aí eles viram que, assim, de fato, se você vai aumentando muito o plano de exercício para a pessoa com depressão, vai diminuindo o efeito, não que ela não melhora, mas muito provavelmente porque ela não vai aderir. Porque também você pensar que você tem que fazer monte, né? Ir na academia só de pensar, não dá, Já né? cansa só de pensar. Cansa. Que, aliás, um dos sintomas da depressão é esse cansaço, né? Essa fadiga. Sair desse estado tem que ser... Como na sua plataforma do curso que eu fiz, né? Tinha um professor de educação física lá e ele falava, comece com 15. Ele falava um número pequeno, assim, né? Assim, o jeito errado de fazer é o jeito que você não consegue ou que você fica exausto. Isso Se eu você falo. fica exausto, tá errado. Os 5 minutos que você fez é melhor do que a 1 hora que você não fez e planejou, E né? sempre, isso é uma coisa assim, fundamental. Eu não sei, eu vejo as pessoas falando de TDAH, técnica Pomodoro, não sei o que, esse negócio complicado, velho pra caramba. Desculpa. Mas assim, lembra aquilo lá que eu falei lá? Como é que o corpo calcula se vale a pena ou não fazer algum esforço? Pela recompensa? E pelo tempo que você demora para se recuperar. Uhum. Então, se você faz algo incrível, muito feliz, consegui um dia, e você fica 2 dias na cama, isso faz com que você fique cada vez com menos energia para fazer. E isso, assim... Porque já sabe que vai sofrer 2 dias depois, não é que você sabe, é assim que calcula.
né? Isso é uma curva que foi feita assim, quanto maior o tempo necessário para descanso, menor a ativação nesta área e você vai descansar mais. E isso vai fazendo com que você faça E é cada verdade vez mesmo, menos porque quando a atividade. gente fica muito cansado com alguma coisa, você tende a evitar aquilo. Você fez uma trilha, aquilo foi muito cansativo pra você, porque você tende a falar, eu não quero ir de novo em trilha. Não... Mesmo que tenha sido legal, mesmo que depois você chegou num lugar incrível, que você teve uma paisagem, mas sei lá, você estourou o joelho, você não sei o que, não é? Porque tem... Que a ideia o tempo que a gente demora para ficar exausto é um negócio que parece que a nossa cabeça não gosta muito, Não gosta. né? Se a gente demora muito tempo para descansar, não é bom. Então, aí a gente consegue, a partir disso, fazer estratégias um pouco mais inteligentes. Por exemplo, ao invés de colocar 25 minutos para estudar, que é um negócio que, assim, sinto muito, né? Muito tempo. Né? É muito tempo. Isso para quem não tem TDAH, é muito tempo. Para quem tem, isso é absurdo, né? É um negócio que é uma ideia que é meio velho, né? Mas tudo bem. Mas a ideia é você sempre fazer, se você, enfim, quiser começar um hábito, sempre por tempo e não por quantidade de coisas que você tem que fazer, né? E respeitar aquele tempo. Porque se você passar, não é que você está fazendo mais legal, não é que você está indo melhor, né? A ideia não Você é vai que demorar mais depois para conseguir voltar a fazer vai ser mais aquilo, difícil, né? E isso é uma coisa que... Nossa, essa é uma dica muito boa se Eu for acredito pensar que sim. nas próximas etapas que você quer se dar de desafio. O desafio, ele não pode ser tão grande, porque senão você vai deixá-lo mais para frente A ainda. ideia é o que próximo, você pare né? antes de tá exaustivo. Uhum. Né? Mas a ideia é como é que você vai saber isso, né? Você não vai, mas você coloca um tempo e tenta respeitar. E você vai alongando aquilo lá, aquilo ali. Por isso que assim, né? Tem aquelas coisas dos 5 minutos, né? Na depressão, você não pode fazer, marca um negócio que é 5 minutos. E você tem que fazer. Mas assim, se não der, não é um erro seu, é um erro que do tempo lá. É que às vezes a gente se empolga. É que se empolga. Não é bom, né? Mas é igual, que é intuitivo, ó, a gente não pode correr de máscara. Meu Deus do céu, né? Coisa difícil. Mas, não é? Porque a gente vê, e isso a gente sabe que correr na academia é um negócio que, assim, ninguém gosta. E isso valida, então, todo o curso do Simon. Porque a gente recebeu o Simon Veiga aqui, que ele fala sobre o TDAH para gente grande, né? O canal dele. Mas ele fala muito sobre esses mini hábitos. Então, como ele tem o diagnóstico de bipolaridade, ele fala, quando eu acordo numa depressão muito grande, eu me obrigo a fazer uma flexão. A ler uma página de livro. Tipo... Abrir a janela. Abrir a janela. Tipo, é que ele tem aqueles mini momentos hábito. de depressão, de não sair da cama. Assim, né? Que aí é difícil, né? Que aí que aí é uma paralisia em chumbo, né? Da depressão bipolar. É um negócio terrível. difícil. É avassalador. É pior, né? Ele falou isso. Eu tinha comentado com ele, eu falei, dá uma dica, né? Porque eu tenho um paciente com bipolaridade, ele tá no momento de depressão. Não. Aí ele se emocionou até, falou, cara... Quando vem, ele falou que ele se permite ficar um dia na cama, o dia inteiro, e o segundo não. O segundo ele levanta e faz uma flexão. Uma flexão. Aí o buraco é mais embaixo. Aí você vê né? que é pesado o negócio. Aí não é fácil, porque... o que a gente tenta orientar é a pessoa tentar sair da cama de qualquer jeito. Mas é difícil, é muito difícil. Assim como a mania também é terrível, né? Mas terrível pra quem eles tá do lado. Gostam, né? Eles ficam bravos, né? Quando o profissional vai lá, eles falam, eu era feliz, agora eu só tô... agora eu tô só vivendo. É difícil, viu? É um negócio difícil, não é fácil. É que assim, também tem vários níveis e tem aquela coisa que a gente inventou também em 94. Eu sempre gosto de falar data, falar assim, esse negócio é muito recente. Isso a gente inventou para poder ter algum diagnóstico. Daquelas pessoas que vão entrar sempre no espectro, né, bipolar, né? Porque os quadros mais claros, né, eles não são difíceis de diagnosticar, mas é sofrido, viu? Por outro lado, são pessoas que normalmente são brilhantes do ponto de vista intelectual. Tem uma correlação, não é? Mas não vale a pena. Também, porque não é um sofrimento. Não, muito sofrimento, vale né? Não trocaria por nada. Mas tende a ter, e na família também, né? Então, costumam ser famílias muito bem sucedidas, assim, e tal, e bravas, e irritadas, porque são genes próximos. Mas, enfim, tirando isso, o fato é que, assim, tem esse espectro, né? Bipolar, até porque o conhecimento que a gente tem hoje, pelo menos bem simplificadamente, é que a gente precisa de vários genes,
Não é um gene só, tem vários genes, mais alguns gatilhos específicos de agressões intraútero, depois ali, para poder ter o quadro, né? Transtorno bipolar e esquizofrenia, eles têm uma herdabilidade maior. O que é herdabilidade? Assim, você pega dois gêmeos mesmo, né? Univitelinos, são clones, né? E nunca é 100%, né? Então, assim, nunca é 100%, mas o índice de concordância é alto. Sempre tem alguma coisa, mas você precisa ter vários, né? E tem alguns genes que, no transtorno bipolar, uma parte deles está relacionado a questões de QI, principalmente QI verbal, né? Então, tem isso, essa correlação. Mas, assim, tem pessoas da família que, às vezes, elas não vão ter todos os genes, mas elas vão ter alguns. E elas não vão ter um quadro incrível. Só que, por exemplo, imagina que a pessoa tem ali uma depressão e o irmão dela tem um quadro clássico de bipolaridade. É uma boa ideia dar antidepressivo para essa pessoa? Não é uma boa ideia. Tem grande chance dela pular para mania. Por quê? Né? Porque o pessoal só esquece de falar isso também, que assim, tem um único motivo pelo qual existe o diagnóstico desses outros subtipos de transtorno bipolar. Só tem um motivo prático na sua vida, que é o quê? Não se dá bem com antidepressivo em monoterapia, não tome. É isso, porque, claro, tem outras coisas, uma simplificação, mas na prática, é isso que quer dizer. E você vai passar a maior parte do tempo em depressão, mas não é que vai funcionar, e vai piorar ao longo do tempo. Isso também é uma coisa que eu tô... Não é Nossa, isso deve ser... Isso é muito comum, né? No consultório, pessoa que tem depressão, trata com antidepressivo, não melhora e talvez fosse outra coisa, né? É que aí fala, ela é bipolar? Olha, bipolar assim, tipo o 2, diagnóstico surgiu em 94. Né? Então, assim, é o ano do Tetra. O Brasil foi o ano do Tetra e da bipolaridade. O ano do Senna morreu, o ano do Mamonas assassina, né? Então, assim, vamos pensar que assim, a gente inventou esse troço, né? Basicamente porque a gente não tinha onde ter um nome melhor para isso. Né? Então é complicado, porque falar, agora sou bipolar. Assim, ninguém vai saber se a pessoa é ou não bipolar, caso ela não seja um quadro clássico. Porque assim, a pessoa não vai procurar o médico se ela tem um outro quadro um pouquinho melhor. E normalmente ela é super produtiva. Entender, assim, que também não existe remédio antidepressivo. Por quê? Porque a depressão foi inventada há pouco tempo também, esse nome. Então, eu sei que isso atrapalha, isso deixa a pessoa confusa, porque cada um fala uma coisa. Mas assim, tá bom, então eu sou bipolar. Não, mas não é essa a ideia. A ideia é o quê? Como é que a gente vai fazer para resolver? Porque... Por exemplo, as pessoas, se dá um monte de dopamina ou pouca dopamina, você pode fazer um estrago, assim como qualquer coisa, né? Então, as pessoas são hipersensíveis a monoaminas, né? Talvez essa é a única coisa que é útil. Porque, de resto... Mas, assim, quer dizer, não tem... Ou tem outras formas de tratar a depressão. E aí a pessoa toma um, aí toma outro. E às vezes toma da mesma classe. E aí não é nem inteligente, né? Porque mesmo que a gente não entenda nada, a gente fala, pô, mas... Né? Vamos mudar de estratégia. Vamos mudar, E no fundo é isso que importa, né? Que isso é uma coisa que não é tão simples de explicar, porque a bula é horrorosa, né? Eu fiz uma live aí, que aí foi um tema muito psiquiatria raiz, né? Mas, enfim, de depressão psicótica. Porque o pessoal pediu, sabe-se lá Deus pediu isso. Porque deve ter algum familiar, provavelmente. Né? Curiosidade. Mas surgiu ali, estava lá nos Google Trends, tinha uma depressão psicótica. Alguém achou interessante isso. Igual a síndrome serotoninérgica, que o pessoal pesquisa, que é um quadro raríssimo, grave, uma emergência médica. Não tem nada a ver com o pessoal pesquisa. Mas, assim, é um quadro raro. Graças a Deus também, depressão psicótica, que não dá para tratar sem remédio. Né? Mas aí a pergunta que faz sentido, né? Porque a pessoa fala, olha, se eu tomo antipsicótico, logo, eu sou psicótico? Isso não quer dizer psicótico, né? E é muita loucura mesmo, né? Porque, assim, tudo isso é meio... que o pessoal gosta... A bula assusta muito o paciente, é verdade. Eles falam muito, nossa, mas você tá tomando, né, um antipsicótico, tipo... É que se a gente pensar bem, é que a gente não é um ser predominantemente irracional e o marketing é muito ruim. Mas se a gente pensar bem, né? Pô, a gente toma um anti-inflamatório para febre, mas toma para inflamação, toma para aquilo ali também né? E na verdade não tem nada a ver, né? Mas a gente toma os remédios que são para as outras coisas. O remédio não é específico para nada, né? Ele é uma molécula. Por exemplo, o primeiro antipsicótico, ele era um anestésico. Então, assim, também não tem muito a ver. E isso tudo é devido
Aí uma coisa que o pessoal gosta de falar mal, então a gente é legal, que é uma coisa da indústria farmacêutica mesmo, porque eles precisavam aprovar para alguma coisa o negócio, né? Então, não quer dizer que o negócio é para psicose, eles atuam de todo um jeito lá. O importante é você saber, olha, isso daqui vai fazer mal, qual é e quanto tempo tem que melhorar? E o que eu tenho que ver se está melhorando ou não? Porque aí não importa, né, o nome, mas eu sei que pega mal. E o cara fez essa pergunta, uma pergunta justa, né? Uma pergunta super justa. Mas, voltando nisso da indústria farmacêutica, que é um tema que aí é bom, né? De meter o pau ali, mas não que não funcione, né? Porque assim, também a gente usa o remédio ali. Mas a ideia é que também a gente fala mal, mas isso. As primeiras coisas que você vê na residência, né? Às vezes tem aquele paciente no HC lá, que pacientes graves, tomando muita coisa. E eles todos querem diminuir o remédio. E aí você fala, olha, o primeiro que eu vou diminuir é o Lexotan. Aí o olho abre assim, você fala, não. Mas por quê? Porque é muito difícil diminuir esses remédios mesmo. E esses aliviam rápido, mas esses não tratam nada.